Você já se perguntou por que o nome de Israel nunca sai dos noticiários? Por que aquela pequena faixa de terra no Oriente Médio provoca tanta tensão, tanta polêmica e tanto interesse das maiores potências do mundo? E mais ainda, o que a Bíblia revela sobre a antiga Pérsia, que hoje conhecemos como Irã, e seu papel no cenário mundial, especialmente no que diz respeito a Israel? A verdade, à luz da palavra de Deus, vai muito além da política, da economia ou da cultura. Existe uma batalha espiritual em andamento, e as nações são peças que se movem conforme um plano muito maior, que só aqueles que têm olhos espirituais podem discernir. E hoje, vamos caminhar por essas verdades, para entender se estamos mesmo à beira de uma guerra anunciada, ou se os céus guardam segredos que poucos se atentam a perceber. Desde os tempos antigos, Israel ocupa uma posição única na história humana. Deus escolheu aquele povo não por sua força ou grandeza, mas por amor e propósito eterno. Em Deuteronômio 7:7-8 está escrito: O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu porque fossem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos. Mas foi porque o Senhor os amou. Essa escolha fez com que Israel se tornasse o alvo constante das forças do mal, de impérios e governantes. Um desses impérios foi a antiga Pérsia, que no passado teve momentos de aliança e posteriormente de oposição ao povo de Deus. A história bíblica registra que foi Ciro, rei da Pérsia, quem libertou os judeus do cativeiro babilônico e autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém, conforme Esdras 1:4. Naquele momento, a Pérsia foi usada como instrumento divino para cumprir seus planos. Mas com o passar dos séculos, o cenário mudou. Hoje, o Irã ocupa o território da antiga Pérsia e carrega em sua política e religião uma postura abertamente contrária a Israel, declarando seu desejo de eliminar o Estado judeu. Essa hostilidade não é apenas uma questão de ideologia política. Ela ecoa um conflito muito mais antigo, que começou nos céus e se manifesta na terra. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por trás de cada conflito entre nações, há uma batalha espiritual. O diabo sabe que Israel é o relógio profético de Deus e que o cumprimento das promessas divinas passa pelo destino daquele povo e daquela terra. Por isso, ao longo da história, vemos nações se levantando contra Israel, e a Pérsia, hoje o Irã, é parte desse enredo. Nos últimos anos, as tensões entre Israel e Irã aumentaram. O Irã não reconhece Israel como Estado legítimo e financia grupos armados que constantemente ameaçam a segurança de Jerusalém. Além disso, o desenvolvimento do programa nuclear iraniano preocupa o mundo inteiro, mas principalmente Israel, que vê nisso uma ameaça existencial. No entanto, a Bíblia revela que Israel não será destruído, pois Deus fez uma aliança eterna com aquele povo. Em Jeremias 31:35-36, o Senhor diz: Assim diz o Senhor, que estabelece o sol para iluminar o dia, e as ordens para a lua, e as estrelas para iluminarem a noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas ordenanças deixarem de vigorar diante de mim, declara o Senhor, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso significa que, por mais que o Irã ou qualquer outra nação se levante contra Israel, Deus preservará aquele povo, porque seu nome está sobre eles. Mas as Escrituras também falam de grandes conflitos nos tempos do fim. Em Ezequiel capítulos 38 e 39, lemos sobre uma coalizão de nações que marchará contra Israel, e entre elas está a Pérsia. Alguns estudiosos associam esse evento a um tempo futuro, possivelmente muito próximo, em que uma grande guerra acontecerá, mas que terá a intervenção direta de Deus, que protegerá seu povo e manifestará sua glória entre as nações. Por isso, quando vemos as notícias sobre Israel e Irã, não estamos apenas diante de reportagens políticas. Estamos assistindo a capítulos de um plano profético se desenrolando.
Mas há algo que a maioria não percebe. O verdadeiro conflito não é apenas pelo território, pela religião ou pela política. Ele é espiritual. Desde a queda de Lúcifer, o adversário busca frustrar os planos de Deus, e Israel é o centro desse projeto divino. Foi em Israel que o Messias nasceu. Foi ali que ele morreu e ressuscitou. E será ali que ele voltará para estabelecer seu reino. O Irã, como representante da antiga Pérsia, se opõe não apenas a Israel, mas ao plano de redenção de Deus. Por isso, o confronto entre essas nações não é apenas inevitável, mas parte de um cenário anunciado pela Bíblia. No entanto, devemos lembrar que Deus usa até os inimigos para cumprir seus propósitos. Assim como Ciro foi usado no passado para libertar o povo de Deus, os atuais conflitos serão usados para que as Escrituras se cumpram e a glória do Senhor seja manifesta. Enquanto isso, nós, que somos filhos de Deus, temos o dever de vigiar e orar. Jesus nos alertou em Mateus 24 sobre guerras e rumores de guerras, mas disse para não nos alarmarmos, pois essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. Devemos sim estar atentos, discernir os tempos e não viver como quem dorme. O Senhor nos chama a orar pela paz de Jerusalém, como está no Salmo 122:6, e a interceder pelos povos, sabendo que muitos deles também serão alcançados pela graça de Deus. Além disso, a tensão entre Israel e Irã nos lembra que o tempo da graça está se esgotando e que precisamos estar preparados. As nações podem até lutar entre si, mas a maior decisão que o ser humano precisa tomar é com quem estará no dia em que o Senhor voltar. A Bíblia afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, mais do que se preocupar com quem vencerá as guerras humanas, devemos cuidar para não perder a batalha pela nossa alma. É tempo de despertar, de deixar de lado a indiferença e de buscar o Senhor enquanto ainda é possível achá-lo. Os sinais estão à vista. Israel se tornou novamente nação em 1948, como profetizado em Isaías 66:8. Jerusalém voltou a ser capital sob controle israelense em 1967, em cumprimento às palavras de Jesus em Lucas 21:24. E agora vemos as nações se posicionando, algumas a favor, outras contra, como a Bíblia já havia antecipado. Nada disso é acaso. Tudo é cumprimento profético. Que possamos então olhar para além das manchetes, discernir o que os olhos naturais não podem ver e compreender que Deus está no controle da história. Israel e Pérsia, ou Irã, podem até entrar em conflito, mas a vitória pertence ao Senhor. Ele reina sobre todas as nações e levará a bom termo o seu plano de redenção e juízo. E para nós que aguardamos sua volta fica o convite. Permaneça firme na fé, ore, vigie e proclame a verdade, porque o tempo está próximo. Que o Senhor abençoe a sua vida e que a paz de Cristo reine no seu coração.